pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Eu sou a professora Cíntia e estou aqui novamente para nós trabalharmos ciências humanas. Hoje, o nosso tema será elementos da natureza. E nós já vamos ver quais são esses elementos da natureza. Antes disso, precisamos conhecer o nosso objetivo. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas. Lembrem lá que antrópicas são alteradas pelo homem. Relevo, cobertura vegetal, rios, tempo atmosférico, clima, etc. No ambiente em que vivemos. Observem essas 4 imagens. Olha lá, o que será que tem nessas imagens? Olhem lá com muita atenção cada uma delas. Na primeira imagem, nós conseguimos observar o quê? A chuva, uma grande tempestade. Na segunda imagem, nós vemos aqui o vento. Olha as árvores, elas estão tortas do vento tão forte que está acontecendo ali. Nessa terceira imagem, nós temos o sol muito forte, um dia com certeza de muito calor. E aqui nós vamos ter o quê? Essas nuvens, elas estão escuras. E quando as nuvens estão escuras, o que é que acontece? Logo vai chover, porque elas estão carregadas. Essas 4 imagens aqui, elas estão representando um elemento da natureza.
Alguém sabe qual é? Vou contar para vocês. É o tempo atmosférico. Então, o tempo ele pode estar como? O tempo ele pode estar de várias maneiras. Observem essa charge aqui. Bom dia, pessoal! Meu Deus, que linda manhã de segunda! Meteorologia indica bom tempo, céu claro sem sinal de chuva, a não ser numa casa da periferia. O que aconteceu com o Garfield? Ele acordou muito tranquilo e aí ele escutou no rádio que o tempo estaria muito bom, que o céu estaria claro e não ia ter chuva. Mas aí ele foi dar um passeio e o que aconteceu? Caiu uma chuva. E aí ele falou, vai estar o céu claro e o tempo bom em toda a cidade, menos na minha casa, porque eu sou um azarado, né? E aí nós temos que saber que o tempo é diferente do clima. Nós vimos na primeira imagem o sol, a chuva, o vento, tudo isso é característica do tempo. Tá, mas e quais são as características? O que é o clima então? Nós já vamos ver a diferença entre tempo e clima. Vamos observar lá. Tempo é o humor do lugar. Como assim? Se está chuvoso, se está ensolarado, se está nublado. E o clima? O clima é a personalidade do lugar. Como que eu posso entender isso? O humor do lugar, então vocês, às vezes tem dias que vocês acordam mal-humorados, acordam tristes, acordam felizes. Então, esse humor ele pode mudar de uma hora para outra. Você está muito feliz, aí você está andando na rua, daqui a pouco você tropeça e cai. Você vai continuar feliz? Não. Aí você vai ficar bravo, vai ficar triste. Já a personalidade, ela não muda. Como assim, professora? Existem pessoas que são muito extrovertidas, muito alegres sempre, conversam com todo mundo. Existem pessoas que são muito introvertidas, muito quietinhas. Têm dificuldade de conversar com essas pessoas, com outras pessoas. Então, o clima é a personalidade, nasce com a pessoa e vai ser daquele jeito a vida inteira. Já o humor, ele muda, né? Ele muda de um dia para o outro e de um minuto para o outro. É assim que acontece com o tempo também. Porque o tempo, ele pode mudar. Hoje nós estamos amanhecendo, como é que está o tempo lá fora? Chuvoso, nublado, ensolarado? Mas ele pode mudar. Daqui a meia hora pode estar totalmente diferente. Já o clima, ele demora anos e anos para que ele possa ser mudado. E precisa de muito estudo para determinar se o clima de uma região é um ou é outro. Nós já vamos ver os exemplos. Olha lá, o que é o tempo? É o que a gente vê agora. Quando nós olhamos para fora da janela, nós observamos o tempo. E como eu já dei os exemplos, principalmente quando nós estamos na escola, chega lá na escola, todo dia a professora pergunta, como está o tempo hoje? Ah, o tempo está nublado, o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado. Já o clima não é bem assim. Ele não muda todo dia, como eu acabei de contar para vocês. O clima é a soma de todos os tipos de tempo que acontecem durante vários e vários dias. Vou contar um segredo para vocês. Para poder determinar o clima, precisa estudar no mínimo 30 anos. Observar o tempo hoje, amanhã, depois, e aí vai determinar o clima. Então nós vamos ter o nublado, mais o chuvoso, mais o ensolarado, igual ao clima do lugar. Vai ter que observar se chove muito, se não chove, se a temperatura é alta ou é baixa, se é seco, se é úmido. Observa todas essas características e aí vai determinar o clima do lugar. E qual é o clima? Qual é o clima da nossa região? Vamos observar lá. Para nós determinarmos o clima, então vamos observar chuva, nós vamos observar temperatura e nós vamos observar também a umidade ou não. Para isso, nós temos que saber que a Terra, né, o planeta Terra, ele é iluminado pelo Sol
de maneira desigual. Como assim? Vocês já viram várias vezes o globo terrestre e viram que ele não é retinho, ele é inclinado. Devido a essa inclinação, os raios do Sol eles chegam mais fortes ou mais fracos. Observe nessa imagem. Bem aqui no meio da Terra, o que acontece? A distância do Sol em relação à Terra, olha, é menor do que aqui em cima, que é maior. Então, aqui em cima, que é maior, o que acontece? O Sol vai ter que percorrer um caminho muito maior. E quando ele chega aqui, ele está um pouco mais fraco. Por isso que tanto aqui no Polo Norte quanto aqui no Polo Sul é muito mais frio. E aí, por ser muito mais frio, a água congela. E aí nós vamos ter o Polo Norte e o Polo Sul, as geleiras. Nessa região aqui no meio, o caminho do Sol é mais curtinho. Então o Sol vai chegar muito mais forte. Por isso que quanto mais aqui no meio, mais próximo da linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais altas e nós vamos ter climas com características mais quentes. Vamos observar os climas pelo mundo. Olha só, como eu falei, aqui no meio do globo, nós vamos ter o Sol muito mais quente. Então, o que acontece? Nessa região, nós vamos ter clima equatorial, olha este vermelho, equatorial porque está próximo do Equador, temperatura muito alta. Quanto mais nós vamos nos afastando, tanto para o sul quanto para o norte, vai ficando mais frio. Olha aqui, nessa região nós vamos ter essa cor e nessa região nós vamos ter essa cor, que é o rosa mais escuro. E na legenda diz assim, o rosa mais escuro é o polar. É claro que nós não vamos estudar todos esses climas, porque aí fica muito difícil de lembrar. O que nós temos que saber? Que quanto mais próximo do Equador, do meio da Terra, mais quente, quanto mais afastado, mais frio. Quando vocês ficarem maiores e forem para o 6º, 7º, 8º ano, com o passar do tempo nós vamos estudando, né? Vocês vão estudando nas outras séries, nos outros anos, todos esses climas. Vamos observar aqui no Brasil. Olha só, aquele clima equatorial que eu falei para vocês. Próxima linha do Equador. Clima equatorial aqui, bem quentinho. Quase todo o Brasil vai ser o quê? Clima tropical. Existem várias músicas que cantam que o Brasil é um país tropical. Todo o clima do nosso país é tropical? Não, mas a maior parte dele. Olha só. Aqui nós vamos ter o clima semiárido, lá na região do Nordeste, que não chove muito, que tem muita seca. Todo esse verde aqui, que vai desde aqui em cima, o nome desse estado aqui é Rio Grande do Norte, vai até o Rio Grande do Sul. Nós vamos ter o clima litorâneo, tropical litorâneo. Por quê? Porque está pertinho do oceano, certo? Aqui embaixo nós vamos ter quem? O clima subtropical, que é o nosso clima. Lembram que nós já vimos lá? Olha quem está aqui, o Paraná. Mas eu trouxe para vocês um mapa só do Paraná. Olha só, a professora Evelyn já trabalhou com vocês o clima do Paraná. Então nós vamos só relembrar. Clima subtropical. Por que tem duas cores? Porque um é seco e outro é úmido, ótimo. E aqui nós vamos ter o clima tropical chuvoso, também chamado de tropical litorâneo. E aqui no cantinho, nós podemos ter, às vezes, uma alteração devido à influência do Oceano Atlântico. Sempre que nós estivermos perto do oceano, o que acontece? Tem uma variação de clima, porque tem muita água, e aí essa umidade pode alterar. Continuando lá. Nós já vimos o tempo e o clima. Lembrando lá que o tema da nossa aula é elementos da natureza. Então, nós já vimos o tempo e clima. Foram dois. Próximo elemento da natureza, olha só, relevo.
Lembram que eu trabalhei com vocês, eu mesma trabalhei com vocês o relevo do Paraná e de Ponta Grossa? E nós vimos as principais formas de relevo? Então agora vocês já sabem, nós vamos fazer o quê? Apenas lembrar. Quando nós observamos essa imagem, o que é que nós vemos? Olha lá, tem 4 imagens em uma. Elas foram cortadas formando uma imagem só. Quando nós olhamos aqui, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo paredões rochosos. Esses paredões rochosos se formam devido a vários fatores, que nós já vamos ver quais são. E essa forma de relevo aqui, quem lembra? Uma forma plana. Isto, planície. E aqui, olha só o tamanhão. Uma montanha. E aqui uma área plana, um pouco mais alta. Nós vamos ter o quê? Um planalto. Mas, prof, eu não lembro as definições. Então, nós vamos relembrar agora. Primeiro, nós temos que saber que essas formas de relevo, elas se formam devido a alguns agentes, algumas coisas que fazem com que esse relevo se transforme. Mas que coisas são essas? Vocês já escutaram falar que em outros países nós temos terremotos e vulcões. Aqui no Brasil não tem? Não. Aqui no Brasil, às vezes, a gente sente algum tremor de terra, né? Aparece na televisão, aparece no jornal, que teve um tremor de terra na cidade de Curitiba. Então, foi algum terremoto muito forte que aconteceu em alguma cidade próxima, principalmente no Chile. No Chile acontece bastante. Esses terremotos e vulcões, eles ajudam a fazer com que o relevo se movimente. É claro que não é de um dia para o outro, né? Hoje eu vou dormir, olho na janela da minha casa, está lá bem retinho. E aí amanhã eu vou dormir, amanhã eu acordo, amanhã quando eu acordo está lá uma montanha enorme. Não, não é isso que acontece. Então, esses terremotos e vulcões ajudam a movimentar o relevo. Ótimo. Agentes exógenos ou externos, são agentes que estão fora, né? Aqueles agentes que estão fora da Terra. Então, o que acontece? São a erosão. O que é a erosão, professora? É o movimento do ar, movimento da chuva, movimento dos rios, dos oceanos, e aí eles dão origem à erosão, que são os agentes externos que estão para fora. Eu estava falando dos agentes internos, que estavam para dentro. Agora, então, os agentes externos que estão para fora. Então, olha só, primeiro que nós vamos ter é o rio, erosão fluvial. O rio, olha só esse cânion lá nos Estados Unidos. O rio ele passava aqui em cima antes, bem aqui em cima. E aí ele vai passando, e ele vai desgastando as paredes desse cânion. Pode ser que daqui a alguns anos ele esteja muito mais fundo. Aqui pertinho de nós temos o cânion do Guartelá, que é bem parecido com isso. Quem não foi visitar, depois, quando nós pudermos passear, pode ir lá, é muito bonito. Erosão pluvial. Quando nós falamos de erosão pluvial, nós estamos falando da chuva. A água da chuva vai bater na rocha, vai bater nas montanhas e vai desgastando. Vocês já escutaram aquele ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É de verdade? É de verdade. Porque a água da chuva vai batendo e vai desgastando. Vocês viram com a professora Andresa a Vila Velha. Lembram que vocês viram que ela foi fazer um passeio lá? É claro que era um passeio virtual, né? Ela não foi lá, ela levou apenas vocês visitarem por meio de fotos. E todos aqueles arenitos da Vila Velha, eles foram desgastados e esculpidos pela chuva e por mais um outro elemento que eu já conto para vocês. Próximo tipo de erosão que nós vamos ter: a erosão marinha.
Então, olha só, aqui nós vamos ter a água do oceano e o oceano vai batendo, batendo, batendo nessa rocha e desgasta. Olha só, ficou um buraco ali no meio dessa rocha. Esse buraco foi feito por quem? Pela água do mar ou do oceano. Próximo que nós vamos ter, erosão glacial na Antártida. Professor, é certo Antártida ou Antártica? Os dois. Podemos falar das duas maneiras. A erosão glacial vai falar de quem? As geleiras. As geleiras, quando elas congelam, junto com elas congelam algumas partículas de rochas. E aí o atrito dessa rocha faz com que desmorone. Olha, está desmoronando um grande bloco de gelo aqui. Certo? Ainda temos mais agentes externos? Ainda temos mais. Olha só, eu falei para vocês que ali na Vila Velha, junto com a água da chuva, tinha o quê? O vento. Então ali na Vila Velha, quem é que esculpiu aquela taça mais linda que é o símbolo da Vila Velha? A chuva e o vento. O vento vai batendo na rocha, batendo e vai levando, vai varrendo essa rocha, levando partículas bem pequenininhas, fazendo com que essa rocha vá se esculpindo. E aqui, olha só, erosão antrópica. Lembra que eu falei lá no objetivo da aula que quando é antrópico é feito pelo homem? O homem alterou? Então, o que aconteceu? O homem construiu uma rodovia, uma estrada bem no meio de uma floresta. E aí, quando veio a chuva muito forte, quando veio a grande quantidade de automóveis passando ali, essa estrada desmoronou. Então, essa erosão foi causada por quem? Pelo homem que construiu uma estrada num local que não devia. Continuando lá, vamos ver a definição, então, das formas de relevo. Olha só, planície. Eu já falei para vocês, então a gente só vai lembrar. Planície é uma superfície plana e baixa, geralmente a nível do mar, quer dizer, de 0 a 200 metros de altitude. E olha, bem plano e vai longe, né? Próxima forma de relevo que nós temos. Ao contrário da planície, nós temos o planalto. O planalto é uma superfície plana, mas alta. Algumas vezes ela pode ser irregular assim, mas não é uma montanha, porque uma montanha é alta, mas é só um monte assim. O planalto ele tem uma grande extensão, ele é muito largo. Lembram que nós já vimos em qual planalto nós estamos? E isso nós estamos no segundo planalto. Continuando lá, e as montanhas? O que são montanhas? Superfícies fortemente onduladas, de grande altitude. Lembra que nós vimos também que uma montanha sozinha, né? Sozinha ela é uma montanha. Algumas montanhas juntas formam uma serra e muitas montanhas juntas formam uma cordilheira. Muito bem. Continuando lá, e a depressão? O que é depressão? É uma superfície baixa e ela pode ser algumas vezes mais baixa que o nível do oceano. Então a depressão é um buraco, professora? Não, ela não é um buraco, porque um buraco é pequenininho e a depressão ela tem grandes metros ou quilômetros de extensão. Olha só, aqui nesse mapa nós vemos algumas formas de relevo do mundo. É claro que nós não vamos ficar estudando o mundo inteiro, senão nós vamos ficar aqui horas e horas e horas e não vai dar tempo nem de vocês almoçarem. Nós vamos ver só que aqui nesse mapa, essas áreas mais escuras, olha, próximo do laranja ou do marrom, são as áreas que têm as maiores montanhas. E nós temos 4 grupos de grandes montanhas que nós vamos conhecer agora. Olha só. Aqui do ladinho, ó, o Brasil está aqui. Aqui do ladinho do Brasil, nós temos a Cordilheira dos Andes. É uma grande quantidade de montanhas, ela é todo esse espaço aqui, muitos e muitos quilômetros de extensão.
Aqui em cima, na costa, olha só, Estados Unidos e Canadá, nós vamos ter as montanhas rochosas. Aqui na Europa, às vezes nem aparece, é tão pequenininha a cor, porque é o mapa, né? Ele está bem reduzido, se nós formos ver o nosso planeta, ele é muito grande. Então aqui o que nós temos? Os Alpes. E aqui nós vamos ter uma das cordilheiras muito conhecidas, que é o Himalaia, que está aqui na Ásia. Por que é que nós temos que conhecer o Himalaia? Porque aqui no Himalaia está o pico mais alto do mundo. Como assim? É a montanha mais alta do mundo. Sabe quanto ela mede? 8.848 metros de altitude. Quanto é isso, professora? É muito alto, que a gente não consegue nem imaginar quanto alto ele é, certo? Agora que nós já vimos o planeta Terra, né, todos os continentes, nós vamos ver o nosso país. Olha só, o Brasil, da mesma maneira, quanto mais escuro, mais alto. Vejam que no Brasil nós não temos grandes cadeias de montanhas, porque eu já falei para vocês, aqui no Brasil nós temos planaltos, planícies e depressões. Nós vamos ter alguns montes, nós vamos ter algumas serras, mas cordilheiras nós não temos. E aí nós vamos ter aqui, nessa região, planaltos, olha aqui o Paraná, e essa região quase totalmente planície, que é chamada de planície amazônica. Aqui nós vamos ter o Planalto das Guianas. Esse é só para vocês conhecerem. Continuando lá, vamos trazer um mapa que eu já mostrei para vocês na minha aula. Mapa do relevo do Paraná. Então vamos só relembrar rapidinho. Nós temos aqui planície litorânea e aí nós temos uma divisão da planície para o Planalto. Qual é essa divisão? A Serra do Mar. Depois da Serra do Mar, quem é que tem? Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa, terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava. Joia! Agora que nós já relembramos as formas de relevo, eu trouxe para vocês uma música. Na verdade, eu trouxe aqui a letra. Quem vai cantar para vocês será os professores de musicalização. Mas para vocês poderem acompanhar a música com eles, vamos só ler essa letra rapidinho. Olha só. Dona Montanha, para subir no seu topo tem que ter a manha. Com seu tamanho até seria uma façanha. Um desafio para quem tem jeito de aranha. Amiga ilha, do meu navio te avistei pela escotilha. Água que tem laça feito abraço de família. Por todo lado, olha só que maravilha. Por trás daquele morro, a gente encontra uma planície. Vamos até lá? O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Eu já vou continuar a ler. Só que vamos aproveitar quem tem o celular da mãe, o seu celular e não está usando para ver a aula. Pega o celular e tira uma foto da telinha. E aí daqui a pouquinho, quando os professores forem cantar, você acompanha a letra pelo celular. Vai ficar bem legal. Senhor Vulcão, não se preocupe em despertar agora. Não se preocupe em despertar agora, não. Pois descansando você não faz confusão. Mas quando acorda se transforma num dragão. Por que um dragão? Porque ele solta fogo, né? Solta rocha derretida. Cara caverna, um bom abrigo para quando o urso hiberna, onde o morcego se pendura pela perna. Se tá escuro, a gente traz nossa lanterna. Por trás daquele morro, a gente encontra uma planície. Vamos até lá? O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Então agora nós vamos ver os professores de musicalização interpretando essa música que eu acabei de ler para vocês. Dona Montanha, pra subir no seu topo tem que ter a manha. Com seu tamanho até seria uma façanha. Um desafio
Isso pra quem tem jeito de aranha. Amiga ilha, no meu navio te avistei pela escotilha. Água te enlaça, feito abraço de família. Por todo lado, olha só que maravilha. Por trás daquele morro a gente encontra uma planície. Vamos até lá. O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Senhor vulcão, não se preocupe em despertar agora não, pois descansando você não faz confusão. Mas quando acorda se transforma num dragão. Cara caverna, um bom abrigo para quando o urso hiberna, onde o morcego se pendura pela perna. Se tá escuro a gente traz nossa lanterna. Por trás daquele morro a gente encontra uma planície. Vamos até lá. O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Por trás daquele morro a gente encontra uma planície. Vamos até lá. O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Gostaram da música? Eu achei muito legal, né? Então nós já vimos mais um elemento da natureza, que foi o relevo. Agora o próximo é a hidrografia. E o que é hidrografia? Hidro, água. Nós vamos ver onde estão as águas do nosso planeta, né? As águas do nosso planeta se dividem em água salgada e água doce. Água salgada dos mares e oceanos. A água doce dos rios e lagos. É claro que a água doce, se nós formos tomar um pouquinho na mão assim, ela não vai ser doce com açúcar. Nós chamamos de água doce porque é o contrário de salgada. A água do oceano, sim, se nós colocarmos na boca, ela é muito salgada. E aí nós temos aqui os oceanos. Quais oceanos que nós temos? Oceano Atlântico, Pacífico, que fica dos dois lados. Por que fica dos dois lados? Porque a Terra é redonda. Aí nós vamos ter o Índico, aqui em cima o Ártico e aqui embaixo o Antártico. É claro que o Oceano Glacial Ártico e Antártico, a maior parte do ano ele fica congelado, porque nós já vimos que é muito frio. Então aqui está a água salgada. Agora nós vamos ver o que? A água doce, que eu falei para vocês, que ela não é doce, né? Ela é só o contrário de salgada, que são os rios. Nós vamos ter muitos rios no nosso planeta. O maior deles está aqui no Brasil. Alguém sabe o nome dele? Isso é o Rio Amazonas, que fica lá na floresta amazônica. É o maior rio do mundo. Olha só. Quais são as partes de um rio? Isso aqui é só para vocês conhecerem. Um rio ele vai ter a nascente, que é onde ele nasce. O final dele é a foz. O caminho que ele percorre chama-se leito. Às vezes nós temos alguns rios menorzinhos que chegam nele. Nós vamos chamar de afluentes, certo? Então essas são as partes do rio, ninguém vai ficar decorando isso, é só para vocês conhecerem. E para que é que nós usamos a água do rio? Nós podemos usar para produção de energia. Quando eu vim falar para vocês dos rios do Paraná, eu trouxe um vídeo muito legal que mostrava as cataratas do Iguaçu, né? E aqui nós vamos ter, lá pertinho das cataratas do Iguaçu, nós vamos ter a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela vai gerar energia para que possa acender a luz da nossa casa, por exemplo.
Além de produção de energia, nós temos a utilização da água também para irrigação, para irrigar as plantações. Quando nós falamos de rios, nós temos que saber que cada um dos rios abastece uma área, uma cidade, uma região, um estado. Essa área que é abastecida por um rio e seus afluentes, que são os pequenininhos que chegam nele, é chamada de bacia hidrográfica. Existem muitas bacias hidrográficas? Sim, porque como eu falei, existem muitos rios. Olha só. A maior bacia hidrográfica que nós temos no Brasil é a bacia hidrográfica amazônica. Não por curiosidade, eu acabei de contar para vocês que o maior rio do mundo é o rio Amazonas. Muito bem. Aqui no Paraná nós vamos ter a bacia hidrográfica do Paraná, né? Que é o maior rio que nós temos aqui na nossa região, no nosso estado. No Paraná também nós temos várias bacias hidrográficas. É claro que nós não podemos comparar um rio Amazonas com esses rios menores, mas nós temos 12 rios considerados grandes para o nosso estado, que aí vão dividir o nosso estado em 12 bacias hidrográficas. Ninguém vai ficar decorando esses nomes, não. É só para vocês verem, né? Quais são eles? Aqui na nossa região de Ponta Grossa vai ser a bacia do Tibagi. Lembra que nós vimos que o rio Tibagi é um rio muito importante aqui em Ponta Grossa, que nasce na divisa com Palmeira? Agora que nós já vimos os rios, nós já vimos o relevo, hidrografia, tempo e clima, vamos ver a vegetação. Então, olha só, vegetação é a quantidade de árvores, de plantas, de arbustos, de gramíneas que nós temos na nossa região e que elas interferem na natureza. Olha só, aqui nós vamos ter os vários tipos de vegetação que nós temos no planeta. Claro que, como eu já falei, não vamos ficar vendo um por um. É só para vocês terem uma ideia que no nosso planeta existem vários tipos de vegetações diferentes. Até aqui na região mais fria nós temos. É claro que é uma vegetação bem pequenininha, chamada tundra. Continuando lá, nós vamos ter, olha só, o que será essa área bem verde, bem grande aqui? Nós já vimos que é o maior rio do mundo. Como é que se chama? A Amazonas. Então, aqui nós temos a floresta amazônica. Nós vamos ter aqui Mata das Araucárias, aqui embaixo, aqui em rosa o Pantanal, nós vamos ter o Cerrado, mas depois, com o tempo, a gente vai vendo todos esses tipos de vegetação. É só para vocês olharem também que tem vários tipos de vegetação no Brasil. E aí chegamos no Paraná, que nós também vimos com a professora Evelyn, né? Estamos relembrando vários conteúdos. A vegetação do Paraná. Então, olha só, nós vamos ter mangues, nós vamos ter Mata das Araucárias, nós vamos ter floresta da Mata Atlântica, nós vamos ter os campos, toda a vegetação que nós temos no nosso estado. Então, quais são os elementos da natureza que nós vimos hoje? Tempo, clima, relevo, hidrografia e vegetação. Eu trouxe aqui alguns colegas da escola Fioravantes Laviero, trouxeram algumas adivinhas para vocês. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar o que eles estão perguntando? Olha lá. Oi, o meu nome é Milena Berti Dias de Oliveira. Eu estudo na turma 4º ano, na Escola Municipal Fioravantes Laviero. E a minha charadinha é: o que é o que é? Pode estar nublado, pode estar chuvoso ou ensolarado. Então, olha só. Vamos ver qual foi a adivinha que a Milena acabou de fazer para nós. O que é? Pode estar nublado, chuvoso ou ensolarado. Quem sabe a resposta? Ah, eu tenho certeza que vocês sabem. Vou dar uma dica. O que pode estar chuvoso, nublado e ensolarado? Olha só. Muito bem. O tempo atmosférico. Então, já descobrimos lá a primeira adivinha. Essa segunda adivinha quem trouxe para nós foi a Maria Eduarda. Vamos assistir lá?
Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do 4º ano da Escola Fioravantes Lavieiro e hoje estou aqui para contar uma adivinha a vocês. O que é? É muito alto, pode ser formado por terras e rochas. Vamos ver quem aceitar essa. Tchau, tchau! Muito bem, Maria Eduarda. Olha só o que foi que ela perguntou para nós, para quem não conseguiu entender. O que é muito alta e pode ser formada por terras e rochas? Do que é que ela estava falando? Olha uma dica lá. Isto! Uma montanha, muito bem. Próximo, vamos ver a próxima adivinha. Quem vai falar para nós é o Gabriel. Vamos ver a adivinha do Gabriel. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu estudo na Escola Fioravantes Lavieiro. Eu adivinha o que é. Pode ser muito quente, muito frio, ter desertos ou gelo. Isso, Gabriel, muito bem, olha só. O que é? Pode ser muito quente ou muito frio, ter deserto e ter gelo. Olha só, uma dica. Isto, o clima. Pode ser um clima muito quente, muito frio, pode ser um clima desértico ou pode ser um clima polar, que vai ter o gelo. E a última adivinha, olha só que graça, Nicolas. Oi, meu nome é Nicolas, estudo na Escola Fioravantes Lavieiro, no 4º ano. O que é? Formada por muita água e pode ter cachoeiras? Muito bem, Nicolas, olha só. O que é? Formado por muita água e pode ter cachoeiras. O que será que é formado por muita água e pode ter cachoeiras? Olha uma dica. Isso mesmo, os rios. Para terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe algumas imagens de alguns alunos fazendo as atividades de ciências humanas. Não só da minha aula, das aulas das outras professoras do 4º e 5º ano que estão aqui. Por isso, mande para a TV Educativa as suas fotos, os seus vídeos fazendo as nossas atividades. Quem sabe você também aparece aqui na televisão, certo? Olha só, o aluno Daniel Alves, do 5º ano A da Escola Amadeu, trouxe a sua pintura rupestre lá no filtro de café, que a professora Elaine ensinou. Temos também o trabalho da aluna Ana Vitória, da 4º ano da Escola Fioravantes Lavieiro, que também fez a sua pintura rupestre. Olha que linda! O aluno Felipe, do 5º ano da Escola Aristeu, também mandou a sua foto fazendo as atividades. Muito bem, todos têm que fazer suas atividades. Até eu apareci nas fotos, olha só. A Natália, do 4º ano da Escola Aristeu, tirou uma foto. Eu estava falando lá sobre a hidrografia, vocês lembram? Nós também temos os alunos da EJA. O que é a EJA? É a Educação de Jovens e Adultos. Algumas alunas lá da Escola Aldo Bonde mandaram uma foto também. Olha só, a dona Elza, lá da Escola Aldo Bonde, ela fez o porquinho. Veja que legal. Temos também a dona Isabel, também da Escola Aldo Bonde, que fez o porquinho que nós solicitamos, né, que eu ensinei na última aula. E temos aqui a dona Sueli. A dona Sueli também fez o porquinho. Olha que bonitinho, ela fez DVA do mesmo jeito que eu ensinei aqui na aula. Então, crianças, eu aguardo as atividades de vocês, eu aguardo as tarefas que estão lá no site, a professora vai mandar para vocês em casa. Aguardo todas as fotos para quem sabe colocar na próxima aula, certo? Então, tchau para vocês e até a próxima aula. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. Deixa eu dar um oi especial para os alunos do 4º e 5º ano da nossa rede e, claro, para os alunos também da Escola Zair. Um abraço especial para as professoras do grupo de pesquisa de aula que estão preparando todas as aulas de Ciência e Natureza. E, claro, para todos os professores e professoras da nossa rede. Para iniciarmos a nossa aula de Ciência e Natureza, vamos lembrar dos 3 conceitos básicos de ciência, que é conhecimento, experiências e investigação.
Então, na aula anterior, nós adquirimos alguns conhecimentos. E dentre esses conhecimentos, nós vamos ampliar eles um pouquinho. Vamos relembrar um pouquinho a aula anterior? A aula anterior falava sobre isso mesmo, quarto e quinto ano, astros e também a Lua. Então, agora para nós relembrarmos, vocês vão me ajudar. O que é planeta? É o terceiro planeta do sistema, o planeta Terra é o terceiro planeta do sistema solar e recebe luz e calor do Sol. Segundo, e o Sol? O Sol é a nossa grande estrela e ela tem o quê? Fornece luz e calor porque ela tem luz própria. E a Lua? É o satélite natural da Terra. E a órbita? É o nome do percurso que os astros fazem ao girar pelo universo. E as estrelas? É os astros luminosos que possuem luz própria. Vocês estão relembrando muito bem a aula anterior. E continuando, para relembrar mais um pouquinho, nós estudamos também o quê? Os movimentos da Terra, que são o quê? Rotação, onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e translação, que a Terra vai girar em torno do Sol. No movimento de rotação, nós vamos ter os dias e as noites. E do translação, as estações do ano. Continuando a retomada, nós também estudamos sobre os movimentos da Lua, que são 3. Rotação, translação e revolução. No movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Translação, a Lua, né, vai girar junto com a Terra em torno do quê? Do Sol. E revolução, a Lua vai girar em torno da Terra e vai indicar o quê? Isso mesmo, o ciclo lunar. Então, quais são esses ciclos lunares? Vamos lá? As fases da Lua. Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e Lua crescente. Olha, vocês estão lembrando muito bem a aula anterior. Para nos ajudarmos a relembrar um pouquinho mais, eu sempre preciso do quê? De mais ajuda. Então, vamos lá? Quem que veio ajudar hoje? Olha, os alunos que estão representando vocês aqui, eles fizeram o projetor das constelações. Olha, e estão projetando. Vamos continuar? Olha aqui, ó, o colega também está projetando as constelações na parede. E olha que legal, essa aluna está prestando atenção no nosso programa e fazendo todas as anotações. Por isso, lápis e papel na mão. E agora, nós iremos para o nosso objetivo. E hoje nós temos 2 objetivos. Quais são? Identificar as principais características dos animais e reconhecer a importância dos animais para o ecossistema do planeta. Para atingir esses 2 objetivos, nós precisamos do quê? De uma pergunta norteadora. E qual pergunta é essa? Vamos lá? Qual a importância dos animais para o ecossistema do planeta? Pensando, isso 4º e 5º ano. Olha as hipóteses. Vamos lá? Primeira hipótese, 5º ano. Serve para alimentação. 4º ano. São de estimação. Alguns são perigosos. Próxima hipótese. São fofinhos. Próxima. Ajuda o ser humano. E agora, vamos tentar validar essas hipóteses? Então, para validar essas hipóteses, nós vamos pensar um pouquinho sobre as características dos animais. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessas características. Cada um é diferente dentro do seu próprio meio. Vamos lá? As características dos animais, elas podem ser pelo habitat, que é terrestre ou aquático, não é? Locomoção, o animal pode andar, ele pode correr, salta, ele rasteja, ele voa, ele nada. Ou ele também, às vezes, ele vai andar e ele vai correr. Ou ele vai andar, correr e saltar. Depende muito da característica desse animal. A alimentação pode ser herbívoro, adora um vegetal. Carnívoro, gosta de uma carne. Onívoro, gosta do vegetal e de uma carninha. Detritívoro, ele gosta de restos de outros animais. Insetívoro, se alimenta do quê? De insetos. E granívoro, gosta, né, de se alimentar de grãos e sementes, né? E a reprodução pode ser ovíparos, né, que ele vai nascer e se reproduzir em um ovo fora do corpo da mamãe. Vivíparos, ele vai ser gerado no corpo da mamãe, né? E ovivíparos,
é no corpo da mamãe, dentro do abdômen, mas ele vai ser gerado dentro de um ovo. E também em relação à cobertura do corpo. Nós temos animais que têm pelo, outros têm escama, outros têm carapaça, outros podem ter a cobertura lisa e úmida, outros seca e rugosa e outros podem ter penas. E agora, para nos ajudar um pouquinho a pensar sobre todas as características, nós vamos ver e observar uma cena. Vamos observar essa cena? Aqui nessa cena, nós temos um menino e uma menina. O menininho vai falar o seguinte, vai fazer um questionamento. Fernanda, todos os animais são iguais? Fernanda vai responder, não, os animais possuem características próprias. Vejam, todos os animais possuem características próprias. Então, para a gente descobrir essas características próprias, eu vou propor para vocês, 4º e 5º ano, um jogo de cartas. Vamos lá para conferir esse jogo de cartas? Aqui nós vamos jogar e vocês têm que prestar atenção nas diferenças desses animais. Nós temos a onça pintada, nós temos a hiena e a girafa. Esses 3 animais têm características semelhantes e algumas diferentes. Observe aqui na telinha. Isso, agora vamos lá. 5º ano, enquanto habitat, os 3 são iguais? Vivem no mesmo habitat? Sim, os 3 são animais terrestres. E dentro desse habitat específico no ecossistema, qual que é? Ah, os 3 também vivem em florestas. E em relação à locomoção desses animais? Tem diferença? Muito bem, 5º ano, tem a diferença. A girafa anda e corre. E em relação a como eles se reproduzem, tem diferença? Não, os 3 são vivíparos. E em relação ao gosto da alimentação, tem alguma diferença? Ah, vocês perceberam que a hiena e a girafa e a onça têm diferença. Porque a onça é carnívora, a hiena é carnívora e detritívora, ou seja, além da carne, ela gosta de se alimentar de restos de animais. E a girafa é herbívora, ou seja, ela gosta do vegetal. E em relação à cobertura do corpo, tem diferença? Não, os 3, eles têm na cobertura o pelo. Agora, 4º ano, prestando atenção nos próximos animais. Vamos lá? Ah, para vocês nós temos 3 animais, sapo, perereca e jacaré. Esses 3 animais têm diferença em relação ao habitat? Pensem aí. Não, os 3 animais, eles são terrestres e aquáticos, né? E eles vivem especificamente no ecossistema. Em qual ecossistema? Tem essa diferença? Ah, tem sim. O sapo e a perereca vivem em quê? Em rios e lagoas. E já o jacaré vive em florestas, rios e lagoas. Ou seja, o ambiente específico tem uma diferença. E agora, em relação a como eles são gerados, tem diferença? Não. Os 3 são ovíparos, ou seja, nascem em ovos fora do corpo da mamãe. E agora, a alimentação, o gosto pela alimentação, qual que é? Os 3 são iguais? Não. Um é insitívoro, o outro também, o sapo é insitívoro, a perereca também, né? Eles gostam de se alimentar de insetos. E o jacaré é carnívoro, ele gosta de carne. E agora, a pele desses animais, ou seja, a cobertura do corpo desses animais, tem diferença? Tem. Os 3 animais, mesmo sendo terrestre e aquático, eles têm diferença em sua cobertura. O sapo é seca e rugosa, a perereca úmida e lisa e o jacaré tem escamas. Isso, então eles têm diferença. Agora, para o 5º ano, olhando os animais e imaginando as diferenças. Para o 5º ano, nós temos a raia, o peixe e o tubarão, né? Tem diferença entre o habitat deles? Não, os 3 animais são aquáticos. Pensando agora na diferença do ecossistema ali. Tem diferença do local específico? Tem, né? A raia, ela vive em rios e mares. O peixe, rios e lagoas. E o tubarão, em mares. E agora, em relação à locomoção? Ah, professora, essa é fácil. Os 3 nadam. Muito bem, todos eles nadam. E agora, em relação à gestação deles? Tem diferença? Tem, professora, eu estou observando. Isso mesmo, 5º ano. 2 deles são o quê?
ovíparos, ovivíparo, ou seja, eles nascem em ovos que são gerados no corpo da mamãe, dentro do corpo, e depois quando nascem, né, até o nascer. E um deles é ovíparos, ou seja, o ovo está fora do corpo da mamãe. É ali que ele vai ser gerado, né, se desenvolver o embrião e até nascer. E agora, em relação à alimentação desses 3 animais, tem diferença? Tem. A arraia e o tubarão são carnívoros e o peixe é onívoro, ou seja, come um pouquinho de restos de animais e também vegetais. Em relação à cobertura do corpo, a arraia é lisa, o peixe tem escamas e o tubarão também tem escamas. E olha, quase não são perceptíveis. Continuando a nossa aula, agora o 4º e 5º ano aí pensando. Nós temos o tucano, o urubu e o pinguim. Esses 3 animais. Observe aqui se eles têm muitas diferenças ou semelhanças. Ah, já estou percebendo que o 4º e 5º ano já está observando e anotando direitinho essas diferenças e as semelhanças. O que nós podemos observar? Quanto ao habitat, os 3 animais são animais terrestres, só que com uma diferença. O pinguim também é aquático. Em relação ao ecossistema, 2 animais vivem em florestas ou matas. E o pinguim, ele é polar, ou seja, em regiões muito geladas. E agora, em relação à reprodução desses animais, tem diferença? Não. Os 3 são gerados em ovos, né? Fora do organismo da mamãe. E agora, em relação ao gosto da alimentação, o tucano, né, o urubu e o pinguim, tem diferenças ou semelhanças? Muito bem, 5º ano, tem diferenças. O tucano é herbívoro, o urubu é detritívoro, gosta do quê? De restos de animais, e o pinguim é carnívoro, gosta de uma carninha. E agora, em relação à cobertura do corpo, prestem atenção, tem diferenças ou tem semelhanças? Muito bem, 4º ano, em relação à cobertura do corpo, os 3 têm penas. Mas espera aí, professora, o pinguim tem penas? Sim, mas elas são muito pequenas, tá? E elas são muito juntinhas. Por isso que às vezes quando a gente olha assim uma imagem, a gente pensa que ele não tem penas. E continuando a nossa aula, nós temos mais 3 animais. Vamos analisando ali. A tartaruga, o tatu e o jabuti. Pense nas diferenças e semelhanças que eles têm, das características deles. Já observaram, né? Já estão anotando? Então vamos lá. Em relação ao habitat, os 3 animais têm o mesmo habitat? Não, muito bem. 5º ano, a tartaruga é um animal aquático, enquanto outros 2 são terrestres. Em relação ao ecossistema bem específico ali onde está o habitat dele, tem diferença? Ah, tem também. A tartaruga é nos mares, enquanto o tatu e o jabuti nas florestas, não é? Muito bem. Em relação à locomoção, como eles se movem? Vamos lá, pensando, tem diferença? Os 3 têm diferença? Então vamos lá. A tartaruga nada e anda. O tatu anda e corre. E o jabuti anda numa boa. E agora, em relação a como eles são gerados, como que é a reprodução deles? Tem diferença? Ah, tem diferença sim. O tatu é vivíparo, ou seja, é gerado dentro do abdômen da mamãe. E em relação à tartaruga e ao jabuti, eles são ovíparos, ou seja, em um ovo fora do que? Da barriga da mamãe. E agora, em relação à cobertura, em relação à alimentação desses animais. Desculpa, professora aí. Mas qual que é a relação da alimentação desses animais? Esses animais, eles gostam do mesmo tipo de alimento? Ah, tem diferença? A tartaruga é onívora. Onívora? Isso mesmo, 5º ano. Gosta de restos de animais e vegetais. O tatu é herbívoro e insetívoro. Como que é? Ah, gosta de um vegetal e de alguns insetos. Muito bem. E o jabuti é herbívoro. Gosta do quê? De um vegetal, gosta do verdinho, não é? E aqui, em relação à cobertura do corpo, agora chegamos lá. Eles têm diferenças? Não, os 3 têm carapaça, ou seja,
Os 3 têm aquele casco que quando serve para proteção deles, não é? Que a gente fala que muitas vezes é a casinha deles. Muito bem, continuando a nossa aula, nós agora iremos passar para um pouquinho mais além. Vamos falar um pouquinho dos animais, né? Vertebrados e invertebrados. Para nós entendermos um pouquinho melhor, o que é um animal vertebrado? Um animal vertebrado é um animal, a gente vai pegar agora o esqueleto aqui de exemplo, que tem o quê? Que tem a coluna vertebral e o crânio. Esse é um animal vertebrado, então ele tem o crânio e a coluna vertebral. Mas espere, professora, você colocou como exemplo um esqueleto humano? Sim, os homens também são classificados como os animais, né? Animais racionais. Então, é por isso que nós temos aqui. Então, é essa a diferença. Então, os animais que são denominados na classificação da característica de vertebrados, ele tem que ter o que? O crânio e a coluna vertebral, né? Vamos virar aqui novamente o nosso esqueleto, né? Isso. E agora? E os invertebrados, eles não vão ter essa característica. É essa a diferença, simples. E agora, nós vamos brincar um pouco para ver se vocês já adquiriram dos anos anteriores da escola essas diferenças, não é? Então, vamos lá, para ver se vocês lembram aí. A girafa é um animal vertebrado ou invertebrado? Ah, muito bem, quinto ano. Ela é um animal vertebrado. Então, nós iremos anexar aqui. E agora? Nós temos o caramujo, né? O caracol. Então, ele é um animal vertebrado ou invertebrado? Pensa aí, quarto e quinto ano, pensando. Ah, é um animal invertebrado. Muito bem. Então, a lesma, né? Ela é um animal invertebrado. Então, nós vamos colocar aqui. Porque saindo a carrapaça, né? O corpo dela não tem crânio e coluna vertebral. Muito bem, quinto ano. E a borboleta? Vertebrado ou invertebrado? Ah, não tem crânio e coluna vertebral, é invertebrado. Muito bem, quarto ano. Parabéns. E agora? O elefante. Ele é um animal vertebrado ou invertebrado? Pensando aí. Muito bem, quinto ano. Ele é um animal vertebrado. Ele tem crânio e coluna vertebral. Vocês estão muito espertos, relembrando muito bem. E agora? Esse animal aqui, o piolho, ele é vertebrado ou invertebrado? O piolho o piolho. Vamos pensando. Muito bem, quinto ano. Ele é invertebrado, né? Ele não tem crânio e coluna invertebrado, né? Ele não tem crânio e coluna vertebral. Muito bem. Vamos anexar aqui. E agora? O homem. Ah, não vale. Essa ficou fácil, né? Por causa do esqueleto que a professora mostrou. Ele é um animal vertebrado. Muito bem. Vamos colocar aqui. A galinha. Vamos pensar? Vertebrado ou invertebrado? Ah, ela tem crânio e coluna vertebral? Muito bem, quarto ano. Então, ela é vertebrado. Então, faz parte do grupo dos animais vertebrados. E a minhoca? Ah, ela é bem mole. Então, ela não tem crânio nem coluna vertebral. Então, ela é invertebrada. Muito bem. Vamos anexar aqui. E agora? Esse animal aqui, né, um gatinho, ele é vertebrado ou é invertebrado? Vamos pensando. Ah, ele tem crânio e coluna vertebral. Muito bem. Ele é? Muito bem, quinto ano. Vertebrado. E agora? O cachorro. É vertebrado ou invertebrado? Tem crânio e coluna vertebral? Tem sim. Ele é vertebrado. Muito bem.
E o polvo? Ele é vertebrado ou invertebrado? Pensando aí. Ah, ele é invertebrado, ele é todo mole. Muito bem, vamos lá. Então, ele é invertebrado. Ele não tem crânio nem coluna vertebral. E a mosca? Ela é vertebrada ou invertebrada? Ah, muito bem, ela é invertebrada. Então, ótimo, excelente, gostei de ver. Vocês estão muito alinhados com o conhecimento e cada vez ampliando mais. Agora, para a gente fazer uma conferência, vamos lá. Animais vertebrados que nós colocamos no nosso quadro. Vamos ver? Homem, confere. Girafa, elefante, cachorro, gato e galinha. E agora? Polvo, minhoca, lesma, borboleta, mosca e piolho são animais invertebrados. E agora, como vocês estão fazendo as anotações, vocês vão conferindo ali, também observando os animais, outros animais que têm crânio e coluna vertebral. Agora, continuando a nossa aula, vocês vão observar uma imagem. Observe essa imagem aqui. Os animais também podem auxiliar no quê? Olha aqui, uma girafa se alimentando em um ecossistema específico. Sabia que a girafa e outros animais também auxiliam no processo da plantinha na fotossíntese? Como assim, professora? Acontece da seguinte maneira. A plantinha, ela recebe a luz do sol que ela se alimenta para poder se alimentar, né, e produzir seu próprio alimento. Então, ela é produtora, ela recebe essa luz do sol. Quando ela recebe, ela se enche de energia e ela partilha com outro animal essa energia dela, alimentando esse animal. No caso, a girafa é um animal herbívoro, né? Então, ela vai se alimentar dessa plantinha. Quando o animal ele vai se alimentar, no caso aqui da girafa, né? Aqui nesse caso da girafa, ele vai ficar com um pouco dessa energia da planta e o restante, à medida que ele vai respirando, ele vai quebrando algumas moléculas. Dentre dessas moléculas, a de gás carbônico e da água. E ela volta para o meio ambiente, que é o ecossistema, né? Por isso que ela auxilia também no processo de fotossíntese, porque a planta também faz esse processo, ela também quebra moléculas, mas de uma maneira mais lenta, e o animal um pouquinho, né, mais ligeiro. Então, por isso que um vai ajudando o outro. E o ecossistema? O que é um ecossistema? Vamos lá? Um ecossistema, ele é composto por seres vivos, planta, animais e decompositores, e seres não vivos, luz, água e solo. Então, ele é composto por esses dois tipos de seres, seres vivos e seres não vivos. E no ecossistema, cada ecossistema é diferente. Não necessariamente ele vai ser um ecossistema igual ao da girafa. Por exemplo, no nosso ambiente, nós temos um ecossistema diferente, com mais plantas, com uma diversidade de animais e alguns animais específicos que vão se adaptando nesse ecossistema. E no ecossistema também pode ser, dependendo do olhar do pesquisador, né? Ele vai ser apenas, pode ser um rio, né? Ele vai analisar aquele rio, aquele espaço. Então, ele pode variar também, dependendo do olhar daquilo que o pesquisador também vai pesquisar, né? E daquilo que ele vai considerar agora, aquilo como estudo, o ecossistema. E continuando a nossa aula, como também os animais podem auxiliar e a sua importância para o ser humano. Vamos lá? Os animais, eles servem de alimento para o homem. Servem, né? Olha, a vaca, a cabra, o porquinho, o peixe e a galinha. Além da carne, alguns animais desses fornecem o quê? Muito bem, quinto ano, a vaca fornece leite. Quarto ano, excelente, a galinha fornece o ovo. Olha, vocês estão muito alinhados e cada vez mais ampliando o seu conhecimento. Agora, continuando a nossa investigação, também servem para auxiliar no controle do ecossistema. Opa, como assim auxiliar no controle do ecossistema, professora? Né? Então, esses animaizinhos, quando eles auxiliam no controle do ecossistema, eles, por exemplo, no caso da lagartixa, do sapo e da galinha, eles comem também outros animais. Por exemplo, a lagartixa, ela se alimenta do quê? De aranha, ela se alimenta de escorpião, não é? E durante esse processo de alimentação, ela vai dar um controle no ecossistema para que esses animais não se proliferem. A mesma coisa o sapo. O sapo, ele se alimenta de
o gosto dele de insetos também. Então, ele ao se alimentar desses insetos, ele não deixa esses insetos se proliferarem. E a galinha, tem gente que cria a galinha no quintal para que ela, além de comer aqueles matinhos, né, que é ruim de tirar, ela também come o quê? Os bichinhos da terra. E também não permite que eles se proliferem. Muito bem. Agora, vamos lá. Os animais também são importantes também no auxílio do quê? Eles alertam sobre problemas no ecossistema. Como assim alertam? Quando há um desequilíbrio no ecossistema, né? Eles vão alertar. Por exemplo, a barata e o rato. Quando em algum local tem um acúmulo de muito lixo, não é? Que ele não foi separado adequadamente. Vai ter uma proliferação desses animais. E às vezes eles chegam até a nossa casa, não é? Então já é um alerta que em algum ambiente está tendo um desequilíbrio. Então precisa tomar as medidas preventivas. No caso da dengue, que vocês já estudaram, também quando tem muito, né, desses animais, é porque está tendo um desequilíbrio, né? E no caso da dengue específico, nós também tomamos as medidas preventivas, ou seja, limpando os ambientes, limpando os potinhos, não é? Para que esse mosquito evite o quê? A sua proliferação e traga problemas maiores como doenças. E agora, nós também temos os gafanhotos, né? Que em alguns telejornais, né, já passou que eles estão o quê? E isso está se aproximando uma nuvem de gafanhotos, não é? Que veio da onde? Então vamos lá para outra imagem aqui para auxiliar. Aqui nós temos da onde que eles estavam vindo, né? Então assim, eles vêm, né, de outros locais, né? E aqui nós temos uma imagem da Argentina, né? Com um avião combatendo essa nuvem de gafanhotos, né? Os gafanhotos, quando eles estão em grandes grupos, eles vão transitando, né? Eles vão viajando pelos países, pelas regiões, não é? E vão o quê? Se alimentando. Cada um vai se alimentando um pouquinho das plantações. Isso é o motivo do quê? De um alerta de um desequilíbrio no ecossistema. Então eles se reproduziram demais. Por quê? Porque o predador, lembra ali, né, natural dele, já não está, já está também em desequilíbrio, não é? Algo está fora do controle. Então não tem mais assim tanto aquele predador natural, dependendo da região, e esses gafanhotos se reproduziram em grande quantidade. E ele é um problema porque à medida que eles vão vindo com as nuvens de gafanhotos, eles vão o quê? Eles vão, né, se reproduzindo, não é? Então, por isso é um problema. Por isso que no estado, nas regiões do sul do Brasil, teve um alerta por causa da proximidade dele. Mas vamos continuar a nossa aula também, tá? Continuando a nossa aula, agora nós vamos para a nossa experiência. Para isso, nós vamos separar os materiais da experiência. Então, anote ali direitinho. 4 garrafas PET, tesoura, terra, restos orgânicos, folhas secas e minhocas. O que são restos orgânicos? O resto de cascas, não é? Que a gente tem da casca do ovo, tá? E nós vamos fazer um minhocário. Aqui ficou um pouco sujo porque a professora já tinha mexido na terra, tá bom? Nesse minhocário nós vamos fazer em 3 partes. A parte de baixo, que vai ser para depositar o chorume. Aqui nós temos o decompositores, né, que vão ser as minhocas, as casinhas das minhocas, e aqui os alimentos dos decompositores, porque a minhoquinha, ela vai o que? Se alimentar, né? Ela precisa. E ela vai criar o humus. Ou seja, tanto o humus quanto o chorume são uma terra, o humus é uma terra, né, tipo uma espécie de uma terra muito boa, que vai dar muitos nutrientes para a planta, e o chorume também. Então, nós estamos fazendo aqui uma espécie de compostagem. Para essa experiência, nós vamos precisar das garrafas PET. Então, a professora já trouxe hoje cortadinha, né? Então, a primeira que vocês vão cortar é para o depósito do chorume, tá? A segunda é para os decompositores. Então, vocês vão cortar mais ou menos nessa medida. Qualquer tipo de garrafa, né? E aqui também para colocar os alimentos. Como que nós iremos montar? Então, aqui está a parte do chorume. Nós vamos colocar aqui para os decompositores. Nós vamos montar aqui. Agora, a professora vai pegar aqui
as minhoquinhas. Só que agora elas não aparecem por causa que está muito frio, a terra está fria, então elas ficam escondidas, tá bom? Então aqui tem uma terra que tem minhoquinha, a professora vai colocar aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo elas? Elas ficam escondidas, porque tá frio. Então a terra aquece elas, tá bom? Então nós vamos colocar aqui. Ó, pode ver que aqui também já tem algumas folhas que foram colocadas também na terra. Tá? Nós vamos colocar aqui essa terra dos né, para a casinha delas. Vamos colocar um pouquinho também. A professora picou os alimentos em casa, ó, tem casca. Eu moí um pouquinho a casca do ovo, algumas eu trouxe aqui. Então eu vou colocar aqui para elas também, né? Porque elas precisam se alimentar. Nós precisamos. E vou colocar mais um pouquinho aqui das minhoquinhas, que elas estão, né? Aqui. Opa! Tadinha aqui. Vamos virar um pouquinho aqui. Tem que cuidar para não machucar elas. Não é? Ó, como que elas estão bem escondidinhas, elas estão bem no fundo da terra. Olha aqui, a professora vai mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Viu? Elas estão bem escondidinhas. Opa, não vai, vem aqui para tua casinha. Não é para cair em outro lugar, não. Olha aqui, bem no fundo da terra, porque tá frio, né? Hoje é um dia da gravação, está um pouco frio, tá? Então, ó, aqui, vamos colocar elas aqui. Ó, já estão indo se esconder. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. E agora a gente vai ter que fazer os alimentos. Quando a professora fez aqui da casinha, eu vou mostrar aqui para vocês, né, que eu esqueci, tem que fazer uns furinhos aqui embaixo, bem pequenininhos, para que esse churume escorra, tá? A professora esqueceu de falar para vocês. Então sempre pede para um adulto fazer esses furinhos menores. E agora, isso é onde vai ficar a casinha delas. Os furos maiores, para elas buscarem os alimentos, vocês vão fazer ali, aonde vocês vão ter, aqui ó, pode ver, que a minhoquinha vai passar por aqui, nesse furinho, e vai pegar o alimento depois, tá? A professora esqueceu de falar para vocês. E nessa garrafa aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer furos menores para que elas respirem, para elas terem o oxigênio, tá? Então aqui a professora vai continuar, já fiz a casinha delas, né? Vou colocar aqui. E vou colocar o quê? O alimento delas. Então, eu vou colocar aqui os alimentos para que elas venham pegar. E vou colocar o que? Mais terra. Não é? Para evitar o cheiro. Então, elas vão se alimentar, né? Vou colocar um pouco de folhas também. Para que elas venham se alimentar direitinho. Vou colocar aqui, vai uma também, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui a minhoquinha também, tem resto de árvore. Se vocês tiverem folhas secas, vocês também podem colocar, tá? Algumas já vão se alimentar. É que elas ficaram um pouquinho por baixo, tá? E vou completando. Em casa, vocês completam, assim como a professora fez no exemplo aqui do lado que eu fiz em casa, tá? Aos poucos, vocês vão ver que vai já tendo churume, assim. E essa terra, daqui 2 meses, ela vai ser uma terra muito boa e fértil. E daí, por último, vocês vão pegar essa tampa, tá? E vão fechar. Aqui a professora vai dobrar um pouquinho, não é? Para que elas possam respirar. Então, mais ou menos esse processo, quando você vai preencher bem na sua casa de vocês, ele vai em 2 meses. E agora vocês têm o minhocário. Vão produzir uma terra muito boa para as plantinhas. Viu como que os animais auxiliam no ecossistema? Eles auxiliam de uma maneira muito interessante e adequada. E agora que nós fizemos a nossa experiência, nós vamos retomar aqui para ver se a gente conseguiu responder a nossa pergunta. Qual a importância dos animais para o ecossistema do planeta? Vamos lá para as hipóteses que vocês levantaram? Serve para alimentação? Sim, né? Alguns servem. São de estimação? Alguns são animais de estimação. Alguns são perigosos? Sim, alguns são perigosos. Ajuda o ser humano? Sim, eles ajudam o ser humano. São fofinhos? Isso depende do ponto de vista, né, de cada um. Mas eu acho eles fofinhos. Continuando. Nós concluímos, então, na nossa aula, que os animais são importantes para o equilíbrio do ecossistema no planeta, pois auxiliam no processo de fotossíntese da planta e também no quê? No equilíbrio do planeta, que nós aprendemos também. Então, no fotossíntese e no equilíbrio do planeta. Continuando, atingimos o nosso objetivo, identificar as principais características dos animais. Sim, nós percebemos as principais características deles e vimos que cada um é diferente do outro.
Reconhecer a importância dos animais para o ecossistema do planeta? Sim, nós vimos o quanto eles são fundamentais também para o nosso planeta. E para a aula de amanhã, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Para isso, vocês vão separar 4 folhas de A4, régua, lápis, estão anotando? Tesoura, muito bem, cola e lápis de cor. Folhas de A4, régua, estão anotando direitinho, lápis, tesoura, cola e lápis de cor. Anotaram tudo direitinho? Anotaram tudo que teve nessa aula? Pois muito bem, eu estou vendo que cada vez vocês estão melhores. Um abraço, 4º e 5º ano, um beijo no coração e até amanhã! Olá, crianças! Eu ando fazendo muitas viagens investigativas sobre a arte. E hoje será pelo Brasil, com o objetivo de conhecer festejos populares e as manifestações artísticas da dança para ampliar o repertório cultural de modo a valorizar e respeitar a diversidade. O Brasil é muito grande e dessa vez não vou viajar sozinha. Minha amiga professora Milene vai junto. Vocês já conhecem ela, lembram? Canta e toca violão com vocês na TV. Já está tudo certo, combinado para essa viagem. Opa! Chegou uma mensagem! Ela já está chegando! Deixa eu ir lá! Olá, amiga! Animada para essa viagem? Muito animada. Ai, que bom! Você trouxe o violão? Trouxe, tá Ai, aqui. que bom! Eu trouxe a minha caixinha, porque viagem sem música não tá com nada! Não mesmo! Deixa eu contar uma coisa para vocês. Para você, do outro lado da telinha, tem uma galerinha acompanhando a nossa viagem. Olá, pessoal! Vamos embarcar nessa viagem junto com a gente e conhecer muitas danças e músicas e festas pelo nosso lindo Brasil? Vamos juntos? Ai, vamos então? Vamos! E qual será nosso primeiro destino? Ai, peraí, deixa eu pegar o meu mapa. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó lá. Nós vamos para o Sudeste. Muito bem. Chegamos ao nosso primeiro destino, a região Sudeste. Nessa região tem muitas danças, mas hoje vamos falar de 2, o country e o samba. O country é uma dança muito popular na festa de peão de boiadeiro, que acontece todos os anos na cidade de Barretos, São Paulo. Porém, ele surgiu há muitos anos lá nos Estados Unidos, na década de 20. E mais tarde, na década de 70, chegou ao Brasil. Ao longo dos anos, com a influência do country, nosso país foi desenvolvendo seu próprio estilo musical, que chamamos de sertanejo. Assim vieram as modas de viola caipira, o sertanejo romântico, até chegar o sertanejo universitário mais conhecido atualmente. Vamos ver um pouquinho da dança country? Nessa região, principalmente no Rio de Janeiro, também é muito forte a festa de carnaval, com os desfiles e competições entre as escolas de samba. O samba é a cara do Brasil e é um gênero musical que surgiu de uma mistura entre músicas africana e europeia. E ao longo do tempo foi se espalhando por todas as regiões do nosso país. Vamos ver um pouquinho dessa dança?
Mas já está na hora de nos despedirmos dessa região. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. E qual será a nossa próxima parada? Deixa eu ver aqui. Vamos para o Nordeste. Muito bem. Nordeste, aqui estamos! No Nordeste tem muitas danças, mas vamos falar do frevo, axé e mamulengo. Frevo, ritmo acelerado, movimentos acrobáticos, figurinos e sombrinhas coloridas. Vamos ver um pouquinho dessa dança com o Carnaval de Olinda e seus bonecos gigantes? Vamos lá. Que animada essa dança, né? Sim, e tem mais. O axé, que significa energia positiva. Mistura de ritmos formam a sua essência. Veja só! Quanta energia mesmo, hein? Verdade! E tem mais, o mamulengo, que são histórias contadas por meio de bonecos. E eu trouxe aqui a dança do mamulengo, que conta a história de uma boneca que era apaixonado por um boneco da mesma companhia de teatro. Que animado esse povo do Nordeste, né? Mas já está na hora de nos despedirmos. Vamos colocar o pé na estrada? Demorou! Vamos lá! E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. E por falar em festa, qual a nossa próxima festa que a gente vai conhecer? Vamos pegar o mapa. Vai ser na região Norte. Ah, muito bem. Chegamos no Norte e olha só o que temos aqui. Os bois caprichoso, representado pelas cores azul e branco, e o boi garantido, representado pelas cores vermelho e branco. Esses dois bois representam a rivalidade entre dois grupos. E da história do duelo entre eles, nasceu o Festival Folclórico de Parintins, que acontece todos os anos, com muita música, dança, encenações, desfiles, retratando a cultura regional. Nesta festa também é relembrada a história de um casal de escravos, pai Francisca e mãe Catirina. A mãe Catirina, grávida, estava com desejos de comer língua de boi. Para atender suas vontades, o seu marido tem que matar o boi mais bonito do seu senhor. Percebendo a morte do animal, o dono da fazenda convoca curandeiros e pajés para ressuscitá-lo. Quando o boi volta à vida, toda a comunidade celebra. Vamos ver um pouquinho desse festival?
Ai, que legal! Me deu uma vontade de ver esses bois dançando. Olha só, a dança já vai começar. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança. E para onde vamos agora? Deixa eu ver no mapa. Vamos para o Centro-Oeste. Chegamos! Que legal! Na região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, as danças são acompanhadas por músicas e versos. Vou mostrar para vocês a dança do Siriri, com melodias alegres e letras que tratam da vida ribeirinha e das tradições religiosas. Predomina o balanço da saia enquanto executam seus giros e passos. Observem um pedacinho dessa dança. Que bonito mesmo essa dança, o movimento das saias coloridas, muito bonito. E eu estou me lembrando aqui que eu conheço uma outra dança dessa região, a catira, que é uma dança marcada pela batida dos pés e das mãos, movimentadas pelo ritmo da canção. Assim. Vocês querem aprender? Vamos aprender? Assim, eu vou ensinar para vocês o ritmo da catira. Com as mãos. Pá, 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 pá. Mais uma vez. Isso, aprenderam? Agora esse mesmo ritmo faz nos pés. É um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Os alunos do 4º e 5º ano, então, ó, vão tirar de letra. Vamos lá? Pá, 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 pá. Feito? Professora Milene, você me ajuda? Cantando, sim. E tocando? Vamos lá? E vocês aí do outro lado da telinha podem acompanhar. Pode ser do João, João de Barro. Pode ser do João, João de Barro. Sabe a laranjeira tem o peito dourado. Vou a cantar canção.
Parabéns! Sabe a laranjeira tem um ninho de barro, pode ser do João, João de barro. E agora, o nosso destino mais desejado? É de volta para casa na região Sul. Voltamos. Ufa, que bom poder voltar para a nossa região, né? Verdade! E quanta dança por esse Brasil afora, não é mesmo? Sim. E me conte uma coisa, e a dança da nossa região, como é? A dança da nossa região também é bem animada. Tem o fandango e outras danças também. Mas hoje vou comentar com vocês sobre a dança que se chama balainha, conhecida também com o nome de arcos floridos ou jardineira. São utilizados arcos floridos pelos dançarinos que vão fazendo movimentos, erguendo e abaixando os arcos. Vamos ver essa dança? Mais uma que quero contar, do pezinho. Os dançarinos cantam fazendo uma coreografia em duplas. Vamos ver? Aqui, aí bota ali o seu pezinho bem juntinho com o meu. Aí bota aqui, aí bota ali o seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Vamos ver então tudo o que aprendemos em nossa viagem? Sim! Sudeste, country e samba. Nordeste, frevo, axé e mamulengo. Norte, Festival de Parintins. Centro-oeste, siriri e catira. Sul, balainha e pezinho. E vocês ainda podem aprender muito mais. O Brasil é muito grande. Pesquise e vocês vão encontrar muitas danças e festejos populares. E se quiserem, podem gravar um vídeo de vocês dançando e mandar aqui para o programa. Brasil, meu Brasil brasileiro. Tchau, pessoal! Meu mulato prisioneiro. Valorizem a arte. Valorizem os artistas. Valorizem a cultura brasileira. Tchau, pessoal! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site, isme.pontagrossa.com.br.
Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!